Bom, eu queria começar então com uma pergunta, tá? E aí? Quem é você? Já parou para pensar? Pergunta de existencialismo. A maioria das pessoas responde o que trabalha ou o que estuda, o que a gente é de fato como essência, nossos princípios e valores, é muito difícil, porque eles têm que ser inegociáveis. Quem sou eu? Né? É tipo, eu poderia até perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que eu vinha fazer aqui? É uma pergunta que a gente deve fazer. Porque se eu tenho uma resposta de quem eu sou, isso vai começar, você vai levar a tua vida de uma forma diferente. Mas talvez assim, você também pode até não saber quem você é, mas você saber o objetivo que você quer, acho que também você responde. Mas o objetivo ele vai traçar um que você quer fazer, né? Mas aí você falou, no caso que você falou assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Algumas pessoas vão saber o que realmente está fazendo aqui e não saber quem é ela. Tudo bem? E essa é uma pergunta muito interessante para a gente poder fazer, porque é uma pergunta de existencialismo, né? É importante você saber quem é você. E como diz, né? Tainá, vou chamar? Não, Cris, pode ser Cris. Como diz a Cris, né? Ela falou que as pessoas atrelam muito realmente aquilo que elas fazem, né? Porque quando eu, por exemplo, pergunto, né? Por exemplo, a Beatriz ou a própria Cris, quem é você? Ou dentro de um diálogo as pessoas vão falar, né? Eu sou veterinária, né? Eu sou, sei lá, advogado. Eu sou médica, eu sou dentista. E aí fica realmente algo para a gente pensar. Será que você é o que você faz? Porque se eu sou o que eu faço, logo eu vou mudando de personalidade, né? Porque amanhã você não é mais advogada, você pode ser aposentada, não é? Ou você não pode mudar de profissão. Então, quando você muda de profissão, você muda quem é você? Você entendeu? Então, com certeza, essa não é a melhor resposta. Você não é o que você faz. Você geralmente fala que você está. Eu estou veterinária, amanhã eu estou aposentada. Né? A mesma coisa é você falar, Marcos, você é casado? Não, eu estou casado. Porque pode ser que amanhã eu esteja viúvo. Não é? Faz sentido? Sim. E algumas pessoas ainda podem atrelar ao que você é, quem você é, ao que você tem, que é muito pior, né? As pessoas vão atrelar aquilo que ela tem. Pô, será que você é aquilo que você tem? Então, você tem muito, você tem pouco, você é médio. Então, é uma pergunta de novo, quem é você? Para que eu estou nessa terra? E o que é bacana de tudo isso? Né? Talvez você não saiba quem é você e meu desafio aqui hoje é o quê? É trazer um pouco, né, à luz de quem é você. E esse teste é uma forma de ajudar a olhar um pouco como a gente se comporta, mas como é a nossa constituição, e a gente vai descobrir quem a gente é. É extremamente importante saber essa pergunta, né? Ter essa resposta. Por quê? Eu gosto muito dessa frase, né? É uma frase tirada de um filme. Eu gosto muito. Qual é a função de um pássaro, Cris? A principal função? Voar. E a nossa? O que vocês poderiam dizer? Qual é a nossa principal função? Como um pássaro?
Cada um talvez tenha uma opinião, né? Mas o fato é que eu gostei muito dessa frase do filme, que ele diz assim: como um pássaro nasceu para voar, nós nascemos para amar e ser amado. E é eu gostei muito disso, porque faz para mim todo sentido. Entendeu? Por quê? Porque nós somos seres humanos que se relacionam. Não tem como, né, a gente viver uma vida sozinho. Não tem sentido nós estarmos sozinhos. Imagina você isolado. Né? A gente somos seres humanos que a gente relaciona. E esse relacionamento é um relacionamento que você quer sentir amado. Mas eu também. Então, é uma troca de relacionamento de amor. Essa é a principal função. Para quem acredita ou não, né, em alguém que criou, não sei se você acredita que isso aqui veio do acaso, porque é muito difícil, quando você vai estudando até a medicina, você fala, não é possível, que isso aqui é o acaso. Né? Existe a gente fala que é um designer, né? Alguém que desenhou isso de um design perfeito. Alguém que fez isso e criou de uma forma muito perfeita. Eu estava conversando recentemente com um dos estagiários também, está fazendo aqui, e ele está na segunda faculdade, né? Ele fez a primeira formação em zootecnia, lá em Minas, né? E ele agora está fazendo medicina veterinária para complementar. E ele estava dizendo como um animal, né, um gado, o alimento, né, como o processo do alimento do gado, ele passa em 4 camadas, né? Não sei se vocês já estudaram ou não isso, mas ele estava explicando com detalhes, né? Que ele come, né, ele vai triturando, ele entra, volta de novo, e volta de novo e vai, e ele estava dizendo que o capim, que é o principal alimento que ele deveria comer, e aquilo ali lá dentro, de uma forma bem resumida, né? Aquilo ali dentro do intestino, do estômago, o processo digestivo ali vai gerar proteína. É um mato que vai gerar proteína lá dentro, e uma das principais proteínas que a gente precisa comer, né? Que tem os aminoácidos e tudo mais, é a carne. Cara, é um designer assim perfeito na criação. E quando eu penso nisso, eu penso que, usando o principal livro, né, o livro mais vendido no mundo e mais lido, e a ideia aqui é trazer um pouco à luz, né, da inteligência emocional, como que a gente funciona, quem nós somos. E de todos os livros que eu já li, o principal livro que vai falar sobre inteligência emocional, para mim, é a Bíblia, né? Esse livro é um livro milenar, para quem só que acredita que é um livro, é independente, mas ali tem muita coisa de inteligência emocional. E aí, tratando desse assunto de relacionamento, né, diz que o homem, lá no começo do livro, ele diz que o homem estava só. E aí ele viu que precisava fazer, né, uma companheira. De novo, né, a função de relacionamento, de troca de relacionamento, é a essência do ser humano. E por isso que vocês assistiram, né, aquele vídeo, o título era qual? Se lembra? A arte de se comunicar. Eu falei bastante um pouco ontem também disso. A comunicação, ela é uma forma, né, de a gente se relacionar. E se lembra no vídeo também que eu falei da comunicação não verbal? Se lembra? É a mesma coisa eu falar para vocês, eu consigo olhar no rosto de cada um de vocês e a postura, a forma de você estar vestindo, vocês estão se comunicando. Vocês sabiam? Mesmo calados, vocês estão se comunicando. 97% da nossa comunicação, ela é não verbal. E 30% é o tom de voz que vai mudando energia, tá vendo?
o tom de voz, desses 97, 37% é o tom que a gente coloca, a intensidade na voz. Então não adianta a gente chegar e querer demonstrar algo que você está sentindo, quando na verdade o seu corpo, o seu tom de voz, né, está falando uma outra coisa. E o texto lá, o vídeo fala isso. Ele mostra até um exemplo de 3 mulheres assim, que está dizendo que ela está muito alegre. Eu estou muito alegre hoje, eu estou muito feliz. Né? A pessoa está demonstrando isso. E por que, né, eu falei, né, Cassandra, ontem, tá falando, qual é a intenção, né, desse treinamento? É ensinar, ajudar, transferir conhecimento. Para o quê? Para se relacionar com as pessoas que entram por aquela porta. E isso vai te ajudar também a se relacionar dentro da sua casa, né, com o seu namorado, com seus parentes, enfim, seja lá quem for, né, o pai, a mãe, os amigos. Por quê? Não adianta eu ser muito bom naquilo que eu estudei, como saber a técnica, mas se eu não conseguir me relacionar bem com os tutores, eu vou literalmente jogar meus conhecimentos no lixo. Porque se eu não for bom em comunicar, eu vou ter dificuldade de diagnosticar. Faz sentido, tô falando? Né? Por isso que é importante, né, a gente gostar de pessoas. Porque, olha que interessante, né? O que eu falei, se nós nascemos para amar e ser amado, se eu não amo o outro, é porque o amor começou terminando em mim. De novo, se eu não amo o outro, é porque o amor da minha relação com o outro começou a perder dentro de mim. Essa é uma frase até de para-choque de caminhão. Literalmente. Você entrega para as pessoas aquilo que você tem dentro de você. Então, por isso que é interessante você entender quem é você, porque eu me comporto desse jeito, diante de situações, como eu estou agora, por exemplo, quando eu vou estar diante de uma outra situação, né? Porque isso me aflige tanto quando as pessoas falam, quando o Marcos abrir a boca e falar a respeito de alguns exemplos, isso está me ferindo. Por que está me ferindo? Porque provavelmente, né, isso não tem a ver comigo, tem a ver com alguma coisa do teu passado, que faz você ser ferida de algo. E outros treinamentos eu vou dando aqui para vocês, e vocês vão entender isso. Como é que é, como a gente foi ferido em algumas áreas. E eu já posso adiantar, né? Não há um culpado, não procure um culpado, né? Quem procura um culpado vai punir inocente. E a pergunta, de novo, é: quem é você? Né? E aí, esse é o meu desafio. E eu vou falar um pouco de como nós somos. Tá? Como que funciona a nossa mente. Porque tudo começa aqui dentro. É ou não é? Começa assim: eu penso. Eu tenho pensamento, eu venho nesse pensamento tem uma ligação com uma emoção. E essa emoção, ela vai gerar um sentimento. E quando eu tenho um sentimento, geralmente eu entro em ação. Quando eu entro em ação, eu vou ter um resultado. É assim que funciona. Mas da onde que parte o teu pensamento? Da onde que surge o teu pensamento? E agora eu vou explicar um pouco sobre isso, tá bom? Porque, olha, se você olhar tudo que está aqui na sua volta, inclusive tudo que você está vestindo, tudo que você está usando, partiu de um pensamento. Concorda comigo? Alguém pensou, alguém desenhou. Ó, isso já começa a descobrir um pouco de quem é, de quem nós somos. Alguém foi lá e imaginou como seria essa sala. E aí veio esse pensamento e ele entrou em ação. Ele executou. E é isso aqui, está pronto. O prédio, o celular que está filmando, tudo foi uma construção. E o ser humano é incrível, não é? Concorda comigo? Né? Principalmente quando a gente vê um pedaço de lata de tonelada
voando. Fala para mim. É surreal isso. Concorda? Você já voou de avião? É surreal aquilo. Como que aquela tonelada está voando? Quem criou isso, ele viu alguma coisa, um pássaro, alguma coisa assim, e falou, cara, eu vou criar. E ele foi criando e foi desenvolvendo e chegou aonde chegou e cada vez mais, né? O ser humano ele vai se desenvolvendo. Como o ser humano ele é criativo, extremamente criativo. E tantas outras tecnologias que a gente tem que a gente fica, até onde isso vai, né? Hoje os aviões, a gente está falando de drones que carregam a pessoa. Isso já é real, tá? E já está até chegando no Brasil. E é energia elétrica. Então você imagina, você vai fazer um transporte do aeroporto até o hotel. Pequeno, pequenininho, leva as malas, você. Isso já é real em outros países. Sabia? Veio de um pensamento. Tudo parte da nossa mente. Então, como sou eu e você? Então, imagina aqui é a nossa mente, né, o nosso cérebro. Sabe quantos neurônios tem? Querem chutar? Quantos neurônios tem? Hã? Trilhões? Quem quer dar mais, quer dar menos? Não. 86 bilhões de neurônios. Meu, olha, já tô feliz, porque vocês não sabiam essa informação. 86 bilhões de neurônios. Imagina. Difícil de entender, né? A quantidade disso. Quem já foi num show em estádio? Ou já assistiu pela televisão, viu um estádio, certo? Um estádio cheio? Vamos chutar, vai. Hoje tem muito show no estádio do Palmeiras, não é isso? Na Allianz Parque ou no Morumbi. Vamos imaginar, tá? E é um negócio bem cheio, 100 mil pessoas. É ou não é bastante gente? 100 mil pessoas no estádio. Por quê? Eu estou tentando trazer a sua mente para você tentar quantificar isso. 100 mil. 10 vezes aquele estádio. A gente tem quanto? Não, ó, 100 mil. 10 vezes 1 milhão de pessoas, certo? 10 estádios. É gente ou não é? 1 milhão de pessoas. Quantas vezes eu vou ter que ter aquilo para chegar a ter 1 bilhão? 100 vezes. 1 bi. Eu estou falando de 86 bi. Quantos neurônios não tem aí? É só que esses neurônios, o que eles fazem? Sandra, ele está aqui, né? Vamos imaginar aqui. Aqui está outro neurônio. Eles fazem o quê? O que é isso aqui? Na linguagem técnica ou numa linguagem simples? Uma sinapse. Certo? Ou uma conexão neural, né? Ou seja, um neurônio manda informação para um outro neurônio, certo? O pessoal está desanimado, sim ou não? Sim. Sim, é isso aí. Quantas conexões você acha que tem? Depois do zero, 14 casas. Eu não consigo nem falar esse número. Não é trilhões, não é quatrilhões, é sextilhões, é 14 vezes depois da casa do zero. É muita informação. É muita informação. E essas conexões neurais, elas se formam, todas elas se formam do 0 aos 13 anos. Então, do 0 aos 13 anos, vão se formando essas conexões. Então, vamos imaginar, tem um livro que eu li assim, eu amei.
Essa neurocientista, isso aqui é tudo neurociência, tá? É neurociência, com a parte de psicologia, tem um monte de gente. E não sou eu que estou inventando isso, tá? São livros, são cursos, são treinamentos que eu fiz e estou pegando essa informação, sintetizando e colocando para vocês, para responder um pouco quem é você, quem sou eu, quem nós somos, ok? Então, do 0 aos 13 anos, tem essa formação. E eu, quando falei dessa escritora, ela diz que um pensamento de uma mulher, uma mãe que é gestante, que como está gestando... Você é mãe? Então, você se lembra quando você estava gestando? Que os teus pensamentos, ele tem capacidade de alterar a genética... É filho ou filha? Filho. Alterar a genética do seu filho e em mais 3 gerações, ou seja, em 4 gerações. As informações que nós recebemos, eu vou falar depois, né, dos 9 meses, que são 50 semanas? 9 meses, dão 40, né? 40 semanas que nasce o neném? 40 semanas. Então, vamos imaginar, tentar lembrar, se é que vocês lembram, e tem gente que consegue lembrar, por incrível que pareça, você saiu daquela barriga. Não foi assim que aconteceu? Todo mundo, né? Unânime. Ou por parto normal ou por cesárea. Como é que estava lá dentro? Num ambiente perfeito. É ou não é? Ambiente, temperatura, você não tinha esforço para se alimentar. E qual é o primeiro órgão que nasce com a gente? Cabeça. Não, cabeça, mas o que a gente vê lá quando a gente vai lá fazer ultrassom? Que a gente ouve, vê um amendoim, né? Um negócio pequenininho, a gente vê o coração, né? Fufu, batendo. Né? Você vê a formação, e aí ali foi formando aquele feto perfeito, né? E chegou ali a hora de sair, e aí você saiu daquele ambiente, né? O que aconteceu ali? O que acontece quando a gente sai, geralmente? A gente chora, não é? E é ruim, né? Porque a gente associa o choro a uma coisa ruim, não é? Geralmente, não é isso? Mas isso é uma verdade? Não é, né? E provavelmente a gente está chorando. Por quê? Mudou o ambiente, não mudou? Mudou o ambiente. Luz. Temperatura, né? E o que vai acontecer? Ele vai cortar o quê? E agora? Agora é com você. Agora é você que vai ter que comer. É ou não é? Não tem jeito, né? Alguém vai te dar, mas você que vai ter que fazer todo o processo, né, digestivo, apesar que tinha ligação, mas agora vai ser deglutinado, enfim, vai ser tudo na sua boca. E aí você pega, geralmente, né? Tô falando, tá, no modo geral. A gente pega e é colocado o bebê, né? Aonde? Perto da mãe, e ele geralmente para, não é? E aí, olha o que aconteceu comigo e com você. Geralmente a gente chorou, né? E aí a gente foi colocado aonde? No seio da mãe, para mamar. Talvez você não se lembre, mas geralmente foi assim na grande maioria das pessoas, tá? Esquece as exceções. E aí você parou. E aí o que aconteceu? Conexão. Está criando um monte de conexões neurais. Ah, então quer dizer, se eu choro, é assim que aconteceu na minha mente. Se eu choro, eu tenho comida, é ou não é? Aí eu como, me alimento e daqui a pouco eu faço o quê? Eu faço fezes, certo? Ou eu faço xixi. Aquilo está me incomodando, não está? E aí eu faço o quê de novo? Às vezes eu choro de novo. Aí, de repente, o que acontece? Me troca. Eu fico gostosinho, né? Ou às vezes está assado, eu também começo a chorar. Ou eu comi alguma coisa, está me doendo, eu também choro, porque, sei lá, é gases. Pessoal, não é assim que funciona? E aí eu choro de novo, e aí eu me alimento. O que o nenê está fazendo? Ele está se comunicando, né? Ele está se comunicando. O choro é o quê? É uma forma de se comunicar. E ele está associando, né? E literalmente é mais ou menos como o animal faz. O animal não vai lá e raspa, ou ele quer comer, ele late porque quer passear, e assim vai. Essas são as conexões neurais.
E daqui a pouco o que vai acontecer? Mamãe, papai, você já está vendo colorido, você já está vendo as coisas, você está engatinhando, é ou não é? Daqui a pouco você está ficando de pé, andando, e você está sendo bombardeado de informações. E essas informações estão fazendo o quê? Estão sendo construídas. E foi construída na sua e na minha mente. Certo? É assim que funciona. Quantos anos tem o seu filho? 8 anos, ó. Faltam quanto? 5 anos para ele formar. Você está entendendo, mãe, como é importante? É importante o quê? Esse conhecimento, É importante o quê? Porque essas informações vêm através do quê? Eu falo também dos cinco sentidos. Certo? Pensando que nós somos pessoas que não têm problemas cognitivos, ok? Tirando sempre a exceção, tá bom? Então, quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato e tato. Tudo que você e eu aprendemos e ainda continuamos aprendendo vem dos 5 sentidos. Está fazendo sentido aqui para vocês? E isso está formando dentro da sua mente. Certo? Eu não sei o que você ouviu, o que você viu, o que você cheirou, o que você tocou, né? E o que você pôs na boca. Mas o fato é que essa mente é ou não é extremamente poderosa? E aí, do nada, você chegou de repente em mim, ou eu cheguei na Cris, eu cumprimentei ela beijando ela no rosto, e eu senti o quê? O cheiro do perfume dela. E logo, Cris, eu me arremeteu a minha namorada quando eu tinha 15 anos, porque ela tinha o mesmo perfume, o mesmo cheiro. E aí eu passei na rua, eu senti o cheiro daquele bolinho assado, e eu lembrei de quem? Da minha avó, quando ela fazia. Não é assim? O cheiro de algo me faz remeter. E aí, de repente, na rádio toca uma música que faz você lembrar o quê? Não sei. De alguém do teu passado, de algum momento que você viveu. Até isso vem no nosso sentimento, né? Nessa lembrança gera alguns sentimentos na gente. Tudo fica aqui armazenado, guardado aí dentro. Só que a gente tem, os estudos de hoje diz que a maioria dessas informações, ou seja, só 5% todas essas conexões estão no nosso consciente, ou seja, no nosso racional. E 95% está no nosso inconsciente. É incrível. Agora, por que, Marcos, isso? Porque 20% de tudo aquilo que a gente pensa consome a nossa energia. Ou seja, seria humanamente impossível de a gente ter energia suficiente para acessar tudo isso. Por isso que existe o tal do hábito. Ou as coisas que a gente faz automático. Você entendeu? Você e eu tomamos aproximadamente 30 mil ações. A gente faz todos os dias. E a grande parte dessas ações a gente faz de forma automática. Por quê? Porque a gente não tem energia suficiente para acessar todas essas informações dos trilhões da vida aqui. E mulher é incrível, né?
Porque mulher, ela consegue dirigir, ela está falando no telefone, ela está se maquiando. Meu, é incrível, ou seja, está fazendo um monte de ações. E hoje você, ao acordar, você não pensou assim, ó, acordei e estou respirando. Agora vou mexer o meu dedo. Agora eu vou sair da cama. Vou abrir os meus olhos, direita e esquerda, vou sair da cama. Agora eu vou dar mais passo, vou continuar respirando, eu vou escovar os dentes. Não, a gente faz o quê? A maioria, talvez tem roupa que você não pensou até muito, né? A cor da cueca, da calcinha, da meia, sutiã, sei lá, maquiagem, você já faz isso de forma o quê? Automático, né? Você não para ficar pensando em todos os atos que você faz, né? Você não para pensar como você andou, porque você já fez o quê? Você já aprendeu, né? Você já aprendeu. E quando vem alguma coisa para você tomar uma decisão na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma resposta para ela. E essa resposta é baseada no quê? Vamos lá. Eu tenho que entrar em ação, eu vou entrar em ação. Eu geralmente, quando eu entro em ação, eu vou dar uma resposta com base no quê? Com base daquilo que eu já aprendi. Concorda comigo? Vamos lá? Quem está namorando aqui? Uma só pessoa está namorando? Casado? 2 casados. Certo? Talvez você se lembre o dia que você disse sim. Na verdade, você não disse sim para o teu marido ou para o teu namorado. E aí guarda isso daí que daqui a pouco eu vou falar e vocês hoje vão arrasar quando chegar em casa. Certo? Mas o fato é que você teve que dar uma resposta para a primeira pessoa que você se relacionou. Provavelmente, eu não sei se todos aqui já se relacionaram em algum momento, mas em algum momento você teve que dar uma resposta, certo ou não? Sim ou não? Só que eu nunca fiquei com ninguém, eu nunca me relacionei com ninguém. Quando eu falo de relacionamento mais íntimos, isso pode levar a qualquer tipo de relacionamento, mas esse relacionamento mais íntimo, onde eu vou pegar as mãos, onde eu vou querer sair, conhecer, beijar, namorar e chegar, quem sabe, até o fim dos fatos, né? De ter esse relacionamento mais íntimo mesmo, o relacionamento sexual, certo? E o que acontece? Quando eu tenho que fazer ter esse primeiro tipo de relacionamento, eu tenho que dar uma resposta, se eu vou ou não, é ou não é? Não foi assim que aconteceu? Só que o que acontece? Geralmente, quando eu tenho que entrar em ação, eu vou buscar no meu inconsciente algo que me faz dar essa resposta. E geralmente eu vou dar uma resposta com base nas minhas experiências ou observações. Porque aqui dentro eu não tenho nenhuma experiência, porque é a minha primeira vez. Concorda? Então, com que base eu vou dar uma resposta para essa pessoa que eu vou me relacionar? Não. Eu tenho um exemplo que eu observei. Quem é do meu passado? Papai e mamãe, ou aqueles que tinham autoridade sobre nós. Você está começando a encaixar os quebra-cabeça? Então eu vou ter que eu vou entrar em ação, né? Eu tenho que dar uma resposta no meu presente. Já daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a linha do tempo. Então eu tenho que dar a resposta sobre a minha ação. Só que eu tenho que olhar para o meu passado, né? O que está aqui. Como eu não tenho experiência com ninguém, eu vou olhar o exemplo de quem? Como que papai e mamãe se relacionavam? E aí eu vou dar uma resposta. Como papai e mamãe se relacionavam? Eu não sei. Eu não estava na tua casa. Mas papai batia na mamãe? Papai bebia? Papai chegava? Eu fui abusada? Eu fui abusado? Vocês estão entendendo? Pessoal, eu ajudo algumas pessoas, né, sobre a parte de comportamento humano, as dores que as pessoas têm. E tem gente que é muito dolorida, tem muitas dores, tá? Independente do tipo daquilo que ela viveu.
Mas talvez você deve ter conhecido, ou até mesmo você tem repetido ciclos. Sabe aquela pessoa que fala, eu fiquei com uma pessoa e a pessoa me traiu. Aí eu vou lá, termino. Aí eu vou lá e fico de novo, é a mesma pessoa. Eu vou lá e fico a mesma pessoa. E quando eu vejo, geralmente, ou eu vejo que está muito relacionado ao comportamento do meu pai e da minha mãe. Eu tenho exemplos que eu posso te dar, vou dar um exemplo só, de pessoas que foram abusadas quando era na infância. E ela buscou um relacionamento e ela de novo foi abusada. Ou apanhou, ou achou a pessoa que batia nela que era bêbado, ou enfim, que abusava dela. O ciclo se repete. E em numa outra oportunidade que eu vou dar um treinamento, que eu vou falar sobre blindagem da mente, eu acho que aqui eu vou conseguir, eu vou falar um pouco do ciclo da autossabotagem, se der tempo eu falo. O ciclo da autossabotagem, a gente vai entender o porquê esses ciclos se repetem. Provavelmente vocês têm alguém que você conhece, ou até mesmo a gente repete ciclos. Está tudo aqui dentro. Porque todas as nossas ações são com base naquilo. Você consegue entender um pouco quem é você? Como que está isso funcionando, esse quadro aqui? Viu como isso é importante? Um dos grandes pais, né, da psicologia é quem? Freud, né? Muitos psicólogos usam. Vocês fazem terapia? Faz terapia? Faz? Fazia? Nunca fez? Nunca fez? Nunca fez? Então, vocês estão entendendo, para quem já fez, né? Então, muitos usam, né, a teoria freudiana e ele vai basear muito o quê? Muito do que aconteceu lá no seu passado, na sua infância. Eu posso afirmar, né, no exemplo da minha vida, que os meus comportamentos de hoje, né, do presente, que agora já virou passado, que me incomodava, tinha relação na minha infância, tá? Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, foi algo que eu busquei para ajudar os outros? Não. Para olhar para mim. E foi incrível o como é como se tirasse um alívio. É como você se libertasse, sabe? Quando você está livre, você precisa saber quem é você. O jogo da vida muda. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Você está entendendo o quanto tudo isso é importante? E o que acontece? Essas conexões, elas não só, né, vêm através dos 5 sentidos, mas também essas conexões geram prazeres. E esses prazeres vêm através de substâncias químicas, certo? Então, quando um neurônio conecta no outro, eu posso conseguir gerar substâncias químicas, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um bolo de quê? Qual é o sabor? Chocolate. Oh, vocês não estão participando, mulheres? Chocolate. É ou não é? Quem gosta de chocolate? 1, 2, 3, 4. E sabia que o chocolate, quando ele é ingerido, ele gera uma informação e dá o quê? Um prazer. Substância química. Quais são as substâncias químicas? Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, e tem um que até predicou demais, e ele é bom na medida e no tempo certo, que chama cortisol, né? O cortisol ele é bom, principalmente o cortisol ele tem que estar alto quando a gente acorda, quando a gente dá o start da corrida, né? O cortisol, ele gera o quê? Ele gera estado de quê? De alerta, né? Ele gera alerta. Quando ele aumenta, eu estou no estado de perigo. Quando eu estou no estado de perigo,
O cortisol, ele aumenta, tanto prova que quando ele aumenta muito o cortisol, as nossas imunidades, elas caem. Quando você começa a assistir, ó, se lembra? 5 sentidos? Eu estou assistindo uma TV, certo? E aquilo vai entrando, aquela informação, aquilo vai se tornar o quê? Uma informação, uma realidade para mim. E muitas vezes, quando na pandemia, eu tenho gente da família, inclusive, aquela informação vai gerar o quê? Uma informação, um pensamento, uma emoção, um sentimento de medo. Não é? Foi assim na pandemia? Você vai morrer, vai não sei, daqui a pouco. Eu mesmo, quando comecei a ligar aquilo lá, fiquei, deixa eu desligar isso daqui, eu não quero mais essa informação. E aquilo, a jornal fica medo, aumenta o cortisol, baixa a imunidade, e as pessoas ficaram doentes e muitas delas morreram. Por incrível que pareça. Nós nascemos para, licença, tocar. A gente precisa desse contato físico. Por incrível que pareça, o que faz, geralmente, não foi só a vacina, mas hoje você pega lá, como que chama mesmo a doença lá, que é o vírus, Covid, e já não morre mais. Por quê? Nós criamos nessa relação a imunidade, né? Essa troca de imunidade também. Né? Só que quando eu fico assistindo, aquilo me gera medo, e o medo me aumenta o cortisol. E quando eu estou em estado de perigo, o que eu faço quando eu estou em estado de perigo? Quando o ser humano está em estado de perigo, ele tem duas ações. O que ele faz? Ele corre, ele foge, ou ele luta. Não é assim? Na nossa antiguidade é isso. Se entrar um leão aqui, a gente está perdido, né? Porque a gente consegue lutar contra ele? Ele é forte. A gente precisa o quê? Fugir. Ou a gente vai enfrentar ele. É ou não é? Isso gera um cortisol, substância química. Certo? Agora vamos imaginar, qual é o nome do teu filho? Vou usar de exemplo, tá? João Gabriel, tá? Posso usar ele? Pode. Então o João Gabriel, ele tem 8 anos, ele é pequeno ou grande? Pequeno. Né? E em algum momento, os pais dele vão adverti-lo. E vai advertir de forma o quê? E não acontece no Brasil isso, tá? Nenhuma família acontece aqui. Só lá no Afeganistão. Então, o João Gabriel vai ser advertido, e dessa vez ele vai ser advertido com uma cinta ou um chinelo. Ele vai estar em quê? Em estado de medo, de perigo, certo? O que o João Gabriel vai fazer? Ou o cortisol dele vai aumentar, ou ele vai lutar, ou ele vai querer fugir. A mente dele vai pensar assim, certo? Só que não tem para onde ele fugir, certo? Ele não tem como lutar, porque a pessoa que está batendo, vai advertir ele, é muito grande, certo? Concorda? Não acontece no Brasil isso. Nenhum pai bateu nunca em nenhum filho, ok? E aí, então, ele está em estado de perigo. Geralmente o Gabriel, ele não vai conseguir lutar, porque o João Gabriel, porque a pessoa é muito maior, é como se fosse o leão. Ele quer fugir. Geralmente, quando a gente quer fugir para onde? Para um lugar seguro. Aonde os filhos vão buscar segurança? Quem é que vai dar segurança para eles? São os pais. Mas quem está batendo? O cérebro não processa isso. Você está entendendo? E nunca aconteceu no Brasil. Nenhuma família, nenhum filho, né, apanhou. E aí você diz para mim, então, Marcos, quer dizer que não tem que bater? Não. Eu também ajudo, né, famílias, pais que têm filhos pequenos, que eu já tenho 2, né, um de 21, um de 24,
Nunca batam nos seus filhos. Existem 4 formas, que inclusive eu uso dentro da empresa, tá? Que você deve educar os seus filhos. Já anota aí. Primeiro, você tem que ensinar. Como você pode cobrar alguém se você não ensinou? Faz sentido? Depois que eu ensino, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir. E geralmente eu vou ficando muito aqui. Eu corrijo, ensino. Corrijo, ensino. E se a pessoa teve dificuldade, já sabe porque ela aprendeu, né? A terceira etapa, eu disciplino. E se essa disciplina, né? Ao combinado da disciplina, a pessoa não cumpriu, aí sim eu vou punir. Mas eu não preciso punir batendo. Só que tem pais que não têm habilidades. E eu preciso desenvolver habilidades. Mas quem acha um culpado, pune um inocente. Porque papai e mamãe deu só o que eles tinham. Eles aprenderam. Só que tem hora que tem que parar, né? Isso tem que parar em mim. Eu recebi isso. E eu estava fazendo também. Eu estava repetindo. E não tinha resultados agradáveis. E eu precisava fazer o quê? Encerrar esse ciclo. Precisa parar isso em mim. Porque eu só vou machucar. E ninguém vai bater de uma forma racional. Peraí, deixa eu tirar agora um chinelo, eu vou bater sem raiva, né? Eu vou escolher entrar aqui. É assim? Não, eu faço o quê? Eu descarrego a minha raiva. Eu estou transferindo, né, o meu sentimento no outro. Eu estou transferindo o meu sentimento no outro. Por quê? Porque eu aprendi também isso. Eu preciso desenvolver, mamãe, papai e vocês que vão ser. Eu preciso desenvolver isso. E eu preciso desenvolver essa habilidade. Então, eu preciso ir atrás. Todo ser humano precisa amar e se sentir amado. E muitas das minhas ações, Cris, que eu faço, eu estou gritando pelo amor que eu não recebi daquele que eu queria que me amasse. Vocês estão entendendo? Muitas das ações, eu poderia abrir agora a sua rede social e os seus posts vão falar muito quem é você. E tudo que você também sente em relação ao outro, isso está falando muito mais sobre você do que sobre o outro. Às vezes a gente grita pelo amor daquele que eu queria. E é por isso que eu ajo desse jeito. Faz sentido? É assim que funciona a nossa mente, os nossos comportamentos e tudo mais. Substâncias químicas. Quando eu corro, eu estou sofrendo dor. Correu já maratona? Não. Não. Qual foi a distância maior? 10K? 15K. Né? Já dá para correr São Silvestre. Não. Já correu? Eu estou querendo correr. Legal, top. Eu já corri 5 São Silvestres. Tudo bem que agora não está aparecendo, mas eu já corri 5 São Silvestres. E eu já corri uma maratona. É sofrimento demais, né? São 4 horas aqui para quem mais ou menos treina, né? Dentro de um padrão meio que básico, vamos dizer assim, dentro da normalidade. E você vai correr. Você não para, dói. Tem uma hora que você fala, o que eu estou fazendo? Entra em parafuso. É sofrimento, mas ao mesmo tempo, a endorfina, ela gera prazer. Dizem que 30, 40 minutos começa a liberar esse hormônio do prazer mesmo sofrendo. E quando você chega ao pódio e pega uma medalha, aquilo gera
também outra substância química, que é a dopamina. E quando você é chamado, imagina que você ganhar em primeiro, você é chamado no palco para receber o prêmio, gera outra substância química, que é a serotonina. Quando eu chamo alguém aqui na frente, eu começo a elogiar essa pessoa, eu te chamo de bonita, na frente de todo mundo, gera serotonina. Quando tem um velhinho atravessando, ele vai atravessar a rua, todos os carros param e você pega na mão do velhinho para atravessar, ocitocina. Todo mundo que está assistindo aquilo fica, ai, que lindo. Aquilo gera o prazer, né? O prazer do amor. Quando você pega o teu neném e põe ele no peito e amamentar, aquilo gera ocitocina, o prazer do amor, dessa relação. Né? Essas são substâncias químicas que geram na nossa mente. Para o bem? Sim ou não? Né? Como o alimento, ele gera prazer na gente. Ele deveria só nos alimentar, mas alguns geram prazer. É ou não é? Para as coisas boas? Sim ou não? E só para as boas? Infelizmente não. Qual uma das coisas que fazem ruim para a gente e que dá prazer? Que a gente chama de DROGAS. Drogas. Faz bem? Mas dá prazer? Substância química. Prazer, na hora. Por que a gente está usando droga, hein, Clay? Por que eu uso droga? Porque eu quero sair do estado emocional que eu estou. Eu estou vivendo uma emoção tão merda na minha vida, com tanta dor, eu quero sair daquele lugar. Pessoas que não têm uma inteligência emocional, não têm um tratamento das suas emoções, ela precisa usar algo de fora. Todo o excesso que eu faço no meu presente, seja de muito ou pouco, demais, eu compro demais, trabalho demais, uso muita droga, né? Quero gastar excessivamente com joia, com beleza, com tudo com excesso, é uma falta do meu passado. Geralmente é uma falta de amor daquele que eu gostaria, que eu queria receber. Então eu faço esses meus excessos. Só que tem um problema, né? Eu crio o quê? A justificativa dos meus excessos. Estava na promoção, era a última. Eu não podia perder, né? E mais uma vez eu faço os meus excessos, né? Era o último par. É ou não é? E a gente fica fazendo esses excessos. Recentemente eu dei uma palestra para jovens. Na verdade tinha jovens, até tinha adultos lá. E foi incrível. Foi libertador. Eu falei, né? Comecei falando isso e eu falei de algo que é um vício. 80% das pessoas que acessam o celular, a internet, sabe o que as pessoas estão acessando? O que é? De 10 pessoas que acessam a internet, 8 pessoas acessam o que na internet? Eu vi uma mãe chorando por uma criança de 9 anos, inclusive. Vocês sabem? Pornografia. O campo que é o que mais acontece lá dentro. Sabiam? Quem tem TikTok? Vocês 5. Vai rodando. Roda. Vai rodando, não para. Não vai passar pornografia? E pornografia são várias coisas que podem ser pornográficas. Anota essa frase. Isso aqui, é o resumo do que eu estou dando hoje. Isso aqui vocês levam para o resto da sua vida. Tá? O nosso cérebro é ou não é poderoso? Então, a nosso cérebro, a nossa mente é extremamente poderosa. Pode escrever. A nossa mente é extremamente poderosa. Você pode tirar até uma foto.
se você quiser, para você lembrar. Mas ela é altamente sugestiva. A nossa mente é extremamente poderosa, altamente sugestiva, né? Sugestionável. Ela acredita nas histórias que contam para ela. Então, a nossa mente é extremamente poderosa, altamente sugestionável. Ela acredita nas histórias que contam para ela e ela não sabe discernir o real do imaginário. A nossa mente é extremamente poderosa, altamente sugestionável. Ela acredita nas histórias que contam para ela. E ela não sabe discernir o real do imaginário, desde que ela passa a ver que aquilo é real. Desde que ela realmente vê que aquilo que é real. Se ela não vê que aquilo é real, então ela vai acreditar nas histórias que contam para ela. Pessoal, não sou eu que estou querendo falar isso. Isso são grandes médicos da neurociência. Tem um médico indiano radicado nos Estados Unidos que ele via que, inclusive, tem um outro que ele criou o cubo no espelho, né? Um espelho em cubo, que ele vai falar sobre a doença do membro amputado. Eu vou falar esse exemplo. Vou falar esses dois exemplos de dois neurocientistas. Esse é o seguinte: uma pessoa foi para a guerra e ele acabou sofrendo uma perda do membro, desse braço. E aí, na verdade, ele foi imobilizado porque o braço foi atingido e ele então vai pro hospital, né? E ele é submetido a uma cirurgia. Quando ele acorda, ele não tem o braço, ele tem um membro amputado. E o que acontece? Como aquilo sofreu um alto impacto emocional, ou seja, imagina que isso aqui foi bem grifado, né? Essa sinapse teve o quê? Um alto impacto emocional. Quando ele sofreu um acidente, ele foi levado para o hospital assim, e quando ele acordou, estava sem o braço. Ele sentia dor nesse braço que não existe. Por quê? Porque isso aqui causou um trauma nele. E aí esse médico, em estudos, ele fez esse cubo de espelho, ele põe o quê? O outro braço. Logo, esse braço espelha esse, é como se esse tivesse, para que ele pudesse entender que não estava doendo. Ó, tá aqui, não está doendo. Mas isso está espelhando o outro. É uma coisa que você vê no espelho retrovisor, ou ao contrário, né? E tem um outro médico, esse médico que eu te falei que é indiano, né, radicado nos Estados Unidos, ele via que quando um paciente, né, ia no consultório e ele estava, né, tendo algumas queixas e fazia um diagnóstico e geralmente tinha uma doença grave que precisava se submeter à cirurgia. Quando esse paciente estava na mesa cirúrgica, no centro cirúrgico, anestesiado, e a equipe abria, e quando eles olhavam para poder fazer uma remoção, seja de um tumor ou algo, eles viam que aquilo era mais grave do que eles imaginavam, e eles comentavam que aquilo ali era algo, faziam comentários negativos sobre aquilo que eles estavam vendo. Ao acordar esse paciente, ele tinha um prognóstico, estão me acompanhando? De ruim. E ele ficou estudando isso e ele chegou a uma conclusão de que o que eles falavam dentro do centro cirúrgico, mesmo eles dormindo, mesmo ele anestesiado, ele estava ouvindo e acreditando na história que aquela equipe estava fazendo. Então ele passou a mudar esse tipo de comportamento, essa equipe, e eles tinham, quando acordavam, um prognóstico positivo. O que
que eu estou querendo dizer com essa frase? A sua e a minha mente, ela acredita naquilo que você conta para ela. Você talvez está contando uma história aí na tua mente daquilo que eu estou falando. E essas histórias que vocês estão contando, que eu não sei quais são, ela está passando a ser uma verdade. Quando você olha para alguém, ou vê um tipo de comportamento, você conta uma história e você ou ouve essa história de alguém, você nem sabe se é verdade ou não, mas a tua mente passa a acreditar que aquilo é verdade. Se ela não souber se é verdade, se é real ou não, ela acredita na história que conta para ela. Que história que contaram para você? Que história você está contando para ele, para o teu filho? Ele está acreditando. Que histórias a gente ouve? Todo político é? É verdade? O que mais? Todo rico é? Sei lá. Hã? Snob ou qualquer outra coisa. Né? Já vem na hora, né? Uma resposta, porque é o que falaram. Toda mulher que se veste assim, ela é o quê? Quando a gente está vendo, ela é o quê? Sei lá. Né? Tá com os peitos de fora, ou tá, o cara tá fazendo, ele é um... Tá contando, você não sabe. Você está acreditando, e está contando essa história. E aquilo passa a se tornar uma verdade. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, não é assim? De onde que vem o papel moeda? Ele vem da árvore, né? Papel vem... Mas enfim. Mas não é assim? Não são histórias? Menino, se você não estudar, você vai ser... Sei lá. Na minha época era lixeiro. Se você não dormir, você vai... E por incrível que pareça, tem um treinamento de um professor meu, que depois eu passo para vocês, ele fala assim, que é a técnica dos 15 minutos. Se você aplicar no João, muda. Ele vai te obedecer como nunca. Você vai falar, e se você pode usar essa mesma técnica para você? O que é a técnica dos 15 minutos? As informações que vão acontecer durante todo o dia, são várias ações, várias coisas que você vai interagir aqui, inclusive, e vai ver. Você, ao dormir, você tem o sono REM, né? É o sono mais profundo que a gente fala. A gente precisa ter 5 ciclos de 90 minutos. A gente precisa dormir 7 horas e meia. Né? E cada ciclo desse é um ciclo de sono REM que a gente deve fazer. Esse é o correto, eu deveria, né, fazer. Quando você está nesse sono mais profundo, eu falei em sono, já está até bocejando, quer dormir. Já vou parar para a gente tomar um café. O que acontece com o João, por exemplo? E com a gente? Quando a gente está no sono profundo, tudo aquilo que aconteceu durante o dia, que deu mais impacto na gente, que foi mais relevante, vai para a nossa memória de longo prazo. E aquilo que não teve de informação, porque você recebeu um monte de informação, de coisas que você está vendo, ouvindo, e nem prestou atenção, mas você está recebendo lá. É aquele cara que está lá dormindo, né? Tá anestesiado, está ouvindo, está recebendo informação, de tudo quanto é lado. Isso é descartado. Só que o que acontece? Que eu falei, não acontece no Brasil, nenhuma família acontece no Brasil. Que os nossos pais gritam com a gente e falam, vai dormir. Apesar que isso, você vai falar, João, vai dormir. Sim, mãe, eu vou dormir, eu vou agora. Vou escovar os dentes e já vou dormir. Não é assim? Eu já vou comer, né? Estou comendo e vou dormir. Né? Todos obedecem de uma forma assim, nem precisa falar nada, né? É assim que acontece? Não, né? E aí, os nossos pais, ou aqueles que tinham autoridade sobre nós, vai dormir, amanhã você precisa acordar cedo. Prova, não sei o quê, você vai na prova, você vai não sei o quê, você não comeu, você comeu, Aí acorda no outro dia, ele foi dormir com tudo aquilo, tá? Acorda, não consegue acordar, não consegue, vai para a escola que nem um zumbi,
vai mal na prova, e a gente nunca sabe por quê. E mais porrada na gente. Estão entendendo? Como as informações dos últimos minutos, aí tem uma técnica que você aplica em você ou no teu filho, da importância quando você vai dormir. Se você sofreu algo, que você fica recebendo muita informação ali no final do dia, geralmente você vai dormir e vai absorver essa carga no sono REM. E muitas vezes você até sonha com aquelas informações que você recebeu. E você sonha uns nargulhos sinistros, é ou não é? É ou não é? Quem gosta de carro aqui? Vou dar mais outro exemplo. Vamos imaginar que você gosta de um carro, ou que você vê um carro, ou em algum momento você já viu um carro. Algumas vezes que eu dou na palestra, as pessoas falam, é verdade. Quando você começa a gostar de um carro, a querer um carro, esse carro, só vem esse carro para você na rua. É verdade, sim. Você está entendendo? Você cria trilhas neurais. Aquilo só chama atenção. O cérebro é extremamente poderoso. É ou não é? Mas ele é o quê? Altamente sugestionável. Ele acredita nas histórias que contam para ele. Ele não sabe discernir o real do imaginário. Desde que ele passa a ver aquilo que é real. Se ele não vê que é real, ele vai acreditar. Que história contaram para você? E que história você está contando? A gente nasceu com medo, por exemplo? Sim ou não? Não, a gente não nasceu com medo. Uma criança pequenininha, ela tem medo de atravessar a rua? Ah, nem sabe, ela atravessa engatinhando. Se você abrir um avião que saltam de paraquedas para uma criança de 8, 9 meses que engatinha, você acha que ela vai engatinhar e vai saltar? Sim ou não? Ela tem medo? Não, a gente não nasceu com medo. O medo, ele é o quê? Porque se o medo, a gente nascesse com medo, todo mundo teria medo igual. O medo seria inato, que a gente chama. Todo mundo teria medo igual, todo mundo teria que ter medo de altura, todo mundo teria que ter. Não é verdade. Né? O medo, ele é aprendido. Te ensinaram a ter medo. Está entendendo? E você acreditou. Por que você acreditou? Porque essa pessoa tinha autoridade sobre você. Ele era teu pai, era tua mãe, era teu professor. Entendeu? Pessoas que têm intimidade com a gente, elas geram autoridade. Elas é o que tem capacidade de nos ferir. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Está entendendo? Eu não sei o que aconteceu e o que está acontecendo, mas é assim que funciona a sua mente. E quando eu falei sobre a palestra que eu fui convidado, tal, que eu acabei desviando, uma das coisas que arrebenta a tua mente, igual cocaína, pornografia. A pornografia, e olha o que eu vou falar, não é só com o homem não. Hoje muitas mulheres consomem pornografia. Mais o homem do que a mulher. E como eu disse, 80% da internet é pornografia. Agora com inteligência artificial, crianças baixam aplicativos de bonequinho, ela entra em uma rede social, que essa mãe estava falando, quando ela foi ver que o filho estava escondendo, e ela tinha um controle sobre o aparelho, ele estava entrando nessa rede com esses bonecos artificiais, com adultos falando por trás, induzindo eles à pornografia, a botar o dedo naquele lugar e não sei o que, blá, 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 blá. É assim que funciona. Né? A tecnologia é para o bem e para o mal. Eu conheci gente que sofreram e a vida dela não consegue andar. Inclusive passaram por processos para poder, né, se curar dessas dores que causaram, né? E aí existem várias técnicas, por exemplo, não sei se eu já fiz eu já fiz 2 vezes, inclusive PNL, Programação Neurolinguística. Dentro da Programação Neurolinguística tem, que alguns psicólogos também usam, né? São ferramentas da mente humana, né? Que a gente vai trabalhando, por exemplo, hipnose, né? Todos nós estamos em estado de hipnose.
até quando você vai num show de rock, bababá, ou seja lá qual o show que você vai, você sai do seu estado normal, quando você está eufórico, você está em um estado de hipnose, que tem vários tipos de estado de hipnose, e o estado de hipnose pode também ajudar a pessoa a ir lá no passado e resolver o problema. Né? Uma das pacientes, por exemplo, ela tinha um problema profissional que ela não conseguia. Gosta desses exemplos? Posso usar? Sim ou não? Hein? Pode ser. E aí, o que acontece? Ela era uma caixa de um supermercado, tá tudo bem, tá? Não tem nenhum problema, mas ela era bonita, ela era formada, e ela não conseguia sair daquela situação. E aí, o que acontece? Ela buscou um profissional, né? E esse profissional tentou ajudar ela. E aí usou algumas técnicas, e uma dessa era a hipnose. Você já ouviu falar, quem já fez, talvez, psicologia ou terapia, talvez possa ser que eles usam. E aí a pessoa, enfim, ela vai numa cena quando ela tinha 12 anos de idade. Ela tá com o pai no sofá, ela no meio, o tio, frio, assistindo um filme. O pai dorme, tem uma coberta, né? Tá frio. O pai dorme, o tio tá acordado, o tio tira o pênis para fora, pega a mão dela e põe. Ela para nessa cena. E ela tá parada aí. E isso causou o quê? Um trauma nela. Aí você pode falar, Marcos, que bobeira. Pode ser. Mas é sobre quem? É sobre você? É sobre quem essa história? Para de querer entrar, se meter na vida dos outros. Né? Para de querer colocar o óculos dos outros. Né? Cada um tem uma situação de vida. Então, é ela que está passando. Essa história não é sua, não é minha, é dessa pessoa. E essa pessoa, então, estou trazendo como exemplo, ela está parada ali, 3 sessões, ela tenta resolver esse problema. Então, por exemplo, ela acorda, o pai vai, é mais ou menos igual o filme, já assistiu esse filme Efeito Borboleta? Ou Efeito Borboleta, tem um outro, é tipo um déjà vu, vai. Ela vai lá e tenta resolver, aí o pai acorda, vai, pega uma faca e tenta matar o tio, aí o tio vai e mata o pai, o pai mata o tio, ou é ela que vai entrar na cena, ela tenta resolver o problema. Ela não consegue porque toda vez ela tem um problema. Então ela volta e não consegue resolver. Como ela resolveu? Ela viu que o tio também foi abusado sexualmente. Não esqueça. Quem acha culpado pune inocente. Se você tem alguma dor ou mais dores, você precisa ir no teu passado e dar um novo significado, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas a pornografia, só para concluir aqui, já para encerrar aqui, quando eu vejo pornografia, quando eu falei cheiro cocaína, fumo maconha, bebo pra caramba, ou tenho algum vício que eu quero tentar curar esse meu estado emocional, eu estou mandando informações aqui. Então imagina que aqui tem uma rede, sabe? Ou quando você vai coar um suco, tentando fazer um exemplo bem simples. Quando você coa, não tem coador que tem, né, buraquinhos mais finos, outros maiores? Então imagina, eu tenho um coador aqui, tá, Cris? E aí o neurônio está aqui, eu mando informação quando eu uso algo, ou eu vejo pornografia, ou eu estou mandando informação aqui. E aí eu recebo essa informação, o neurônio está recebendo outro. Então eu estou assistindo lá a pornografia e aquilo vai, né, gerar um prazer, primeiro vai me mandar uma informação, geralmente eu vou me masturbar e no final da masturbação vai me dar um prazer. Eu não tenho como não falar desse jeito, tá? Eu não estou com criança aqui, ok? Eu estou falando como que funciona ainda a mente. E aí o que acontece? É como essa peneira recebesse essa informação, tá? E o que acontece? Daqui a pouco, esse prazer que gerou aqui em mim, dessa informação, não é mais suficiente. É como se a peneira começasse a fechar. E aí, para passar mais, eu vou precisar de quê? De mais volume, tá? E aí, o que acontece? Aquele vídeo, aquela quantidade, já não dá o mesmo barato. Esse neurônio que está recebendo já não quer mais isso. Eu preciso de mais. Eu preciso mudar. Tem uma outra pessoa que também, né? Enfim, não precisa ver ao caso, mas ele era viciado na pornografia e ele já não mais satisfazia ver uma relação entre homem e mulher.
Ele estava tão viciado e ele vai mudando, mulher com mulher, homem com homem, não sei o quê. Aí vai num monte de coisas, né? Aquela relação que ele via só, ele precisava de mais outras coisas. Isso não tem fim. Dentro desse treinamento, teve um que falou, eu estou afundado na pornografia. Eu falo, isso arrebenta o cérebro, igualzinho a droga. Eu olho para uma mulher, eu vejo ela nua. Estão entendendo? Mas eu sou imune. Jamais isso vai sofrer. Vocês estão entendendo? E tudo começa com uma portinha. E é tão difícil a gente criar um filtro das informações. Porque você assiste um Netflix, você abre o Netflix, a primeira coisa que a gente tem é a nudez, aqueles filmes mais quentes. Isso cria gatilhos, starts mentais para a gente ir mais. Tudo começa bem sutil. E eu encerro essa primeira parte dizendo: o cérebro é extremamente poderoso, altamente sugestionável. Ele acredita nas histórias que contam para ele. Ele não sabe discernir o real do imaginário. E ele tem neuroplastia. Ou seja, um hábito, ele consegue ser substituído? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Não! Né? Um hábito, ele não é trocado, vamos dizer assim. Um hábito, ele é substituído. É isso? Tá? Ou seja, quando você passou a correr, do nada, você passou a comer diferente. Porque se eu conseguisse, de fato, mudar o meu hábito, eu pararia de fumar e nunca mais fumaria. Como que eu faço para parar de fumar? Vai correr. Você começa a correr, você começa a comer diferente. Ou seja, eu preciso tirar algo para entrar novo. Um velho precisa sair para o novo entrar. Você está entendendo? Você quer mudar algo, substituir algo, você precisa fazer, e é assim que a gente vai construindo. Eu preciso parar de assistir aquilo, assisto outras coisas. Eu preciso parar de ouvir. Põe no Google as 10 músicas mais tocadas na internet. Quais são as 10 músicas mais tocadas na internet? O que vocês acham que tocam? Vai. Vamos, por favor. Me ajuda. Taylor Swift. Hã? Taylor Swift. Sem ser Taylor Swift. Vou falar, que tipo de ritmo? Funk. As 10 mais tocadas. Outra, pagode, sertanejo, né? Funk. Vamos ficar com funk e sertanejo? Quais são as letras que está passando ali? Traição. Ela me deixou, ele não sei o quê. Bababá. E o funk é o quê? Senta, é ou não é? Chupa, não é assim? É isso ou não é? O cérebro é extremamente poderoso, é ou não é? Altamente sugestionável, ele acredita nas histórias que conta para ele, e daqui a pouco eu estou o quê? Através dos 5 sentidos, eu estou o quê? Alimentando o quê? Ele tem neuroplastia, ele troca, ele substitui. Agora eu estou passando o quê? Acreditar que eu posso sentar, que eu posso chupar, que mulher é vagabunda, que todo mundo vai não sei o quê, o homem não presta. É ou não é? Aquilo é uma verdade, você está contando para ele. É o que você está assistindo, é o que você está ouvindo. Faz sentido o que eu estou falando? Se faz ou não faz, eu não sei. Eu só sei que isso é a neurociência, é como um pouco de quem é você. Você precisa fazer boas escolhas. É ou não é? Inclusive de estar aqui. Ontem não tem mais pessoas que estavam com a gente. Tem pessoas que tomaram uma decisão. É ou não é? A vida ela é feita de escolhas. Você escolheu o sapato branco. Sabe o que você fez? Você não disse sim para o sapato. Qual o nome do teu marido? Marco. Marco?
Você não disse sim pro Marco. Qual é o nome do teu namorado? Alexandre. Edmilson. Vocês hoje vão falar, amor, você sabia que quando eu me encontrei com você, eu não disse sim para você? Aí ele vai falar, oxi. Aí você vai falar assim, ó, eu disse não para todos os outros homens da minha vida. Uau! Ele vai falar, o que você quer? E é a pura verdade. Você não disse sim para o Marco. Você disse não para todos os outros homens. Você está entendendo o que você fez? Você tem a mão na consciência? Sabe o que você disse? Você disse não para o Brad Pitt. Não, é verdade. E tantos outros homens da tua vida, ou que você tinha a opção, você disse não. E disse sim para ele. Você disse não para todos os outros lugares para estágio, e disse sim para estar aqui hoje. Isso eu estou dizendo para todas as coisas da tua vida. Você precisa fazer boas escolhas, pessoal. Você está entendendo? Mas as nossas escolhas, elas são baseadas, e a gente vai falar aonde elas são baseadas. Eu vou dar um tempo para a gente respirar, levantar, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser? Só para a gente dar uma esticada, tomar um café, comer o bolo para não fazer desprezo, né? E assim a gente vai.